Ok, ok. 5h47, domingo, 1º de março. 1º de março, o que me lembra 1º de março? Aqui em Belém tem a 14 de março. 1º de março não me diz nada, exceto o dia 30, que para não esquecer eu vou falar aqui, me lembra o nascimento do meu primeiro caçula, na cidade de Altamira, no ano em que fui contratado por uma fundação de ensino de apoio à Universidade Federal do Pará. Minha carteira de trabalho foi assinada por ela, que recebia repasses do governo do estado do Pará sob a governança de Jader Barbalho, pai do Helder Barbalho. Tomar um gole de café. O meu Smart acusa aqui que ele está bem. Ele veio para cá com pouca carga na bateria, mas eu me lembrei de descarregar a memória dele, então acho que ele vai dar conta de gravar este vídeo numa boa, sem me surpreender. Mas assim, eu falava do Jader Barbalho, que é pai do Helder Barbalho, que é uma oligarquia que nós temos aqui no estado do Pará. Estado do Pará, uma das 27 unidades federativas, onde em cada uma delas há uma oligarquia, tá certo? Há grupos de cidadãos ali influentes, portadores de títulos, portadores de propriedades, certo? De títulos bancários, e que governam, são escolhidos, se oferecem para governar dentro do regime que a gente vive, um regime não, entre aspas, autoritário, um regime democrático, tá certo? Dentro de uma forma de Estado que é a República, desprezando a monarquia, o império, tá certo? Como quiser. E dentro dessa república temos 3 poderes, temos um presidente, temos então, se temos uma forma de Estado, temos um regime, um regime de governo presidencialista, não sei se regime é a palavra correta, para não falar parlamentarista, tá certo? Temos um presidente que centraliza a gestão do governo, tá certo? E eu falo isso assim meio sem roteiro, no improviso, sabe? Mas eu confesso que estou afetado desde ontem, quando soube do ataque, da consumação do ataque dos estadunidenses aos iranianos, tá certo? E isso me faz refletir como cidadão do mundo, sabe? Como ser humano, né? Não cidadão do mundo, certo? Que eu só sou respeitado mal e porcamente aqui no Brasil. Sou apenas um cidadão não, um ser no mundo, tá certo? Um ser existencial aí num território, tá certo? Por onde eu vou aí com os meus meios, aí, sabe, me debatendo na superfície planetária, aí levando. E desde ontem estou afetado. Vim da cozinha, onde peguei, outro dia eu comprei uma dúzia de bananas, banana prata, certo? Eu não gosto de outras bananas que são oferecidas por aqui. No meu tempo aqui em casa se comia a banana chorona, certo? Eu não sei se é essa que chama banana d'água, eu não sei. E trouxe para casa essa dúzia de banana e fui comendo devagar, ela estava meio pauta, certo? E logo em seguida, eu tô, por assim dizer, no mínimo aí há 4 dias, sabe, comendo essas bananas de manhã cedo. E pude verificar que eu estou dividindo essa fruta com uns seres tribais ali, sabe? Umas formigas, rapaz, que descobriram ali, sabe? E hoje, quando fui pegar as 4 últimas unidades, tá certo?
pude verificar que elas estavam super maduras e duas tive que jogar no lixo, sabe, porque já estavam deterioradas e não tinha condição, sabe. E outras duas aí eu peguei, tirei uma parte deteriorada, sabe, aproveitei só uma parte e pude ver uma delas furadas, sabe? Os seres ali, rapaz, os seres ali formigosos, sabe, perfuraram a banana e estavam comendo, rapaz, o interior, sabe. E de modo que nesta casa que eu moro, sabe, que vem sendo fustigada pela chuva que cai, tá certo? Eu fiz um sistema de escoamento, de drenagem de água do telhado. E um vizinho meu aqui, o da esquerda, resolveu aí, sabe, se queixar dizendo que o meu sistema estava afetando o sistema dele lá, o imóvel dele. E eu tive que repassar um dinheiro, sabe, para atender um orçamento que ele me apresentou, para ele contratar uma pessoa para fazer um reparo na minha rede, certo, de drenagem, para não prejudicar o terreno dele, o imóvel dele, tá certo? E o que eu pude observar foi que eles mexeram no meu sisteminha de drenagem e afetou o recolhimento da água, sabe? A água está caindo e está aí, sabe? Caindo dentro do meu terreno e invade ali a parte de baixo, o térreo, sabe? E para mim, sabe, a estrutura desse prédio que eu moro, eu acho que ele está comprometido, tá certo? Mas vou ficando por aqui porque teimoso sou. E neste prédio aqui eu devolvo a minha, digo melhor, divido a minha existência com a de vários outros seres aí. A existência tenho eu, sabe? Os outros seres aí que são animais aí, sabe? Tipo formiga e baratas e ratos eu acho que não tem, não sei. Eu não sinto a presença deles, exceto no forro, tá certo? Mas assim, eu só assim que eu vi pensando nas formigas, sabe, que estão dividindo comigo o meu alimento, tá certo? Me lembro que eu amassei as bananas e meu cérebro, sabe, recusou, achou as bananas maduras demais, tá certo? Embora eu tivesse colocado ali alguns ingredientes, tipo leite, açúcar e Nescau, sabe, para disfarçar ali o gosto, sabe, mas ele comeu de mau jeito, sabe, permitiu a boca, sabe, receber de mau jeito o alimento, tá certo? Em seguida eu fiz uma xícara de café forte, essa que eu estou degustando agora aqui, que eu estou ingerindo aqui, sabe, mas eu confesso que a minha cabeça, rapaz, estava lá no Irã, sabe, estava no Irã, estava no mundo. Estava pensando aquela imagem escrota do Trump ontem no vídeo, parece que ele estava maquiado, tá certo, com uns aí, sabe, uns ingredientes aí que fazem a pele dele ficar alaranjada, eu não sei. E vi um vídeo com o povo dele na rua em Nova York, sabe, dizendo assim, My President, my yes. Aí o Vinícius Segala traduziu na presença da Ana Prestes, uma jornalista, a neta do Luiz Carlos Prestes e da Maria Prestes, certo? Ele, assim, sabe, sem pedir licença, sabe, disse assim, traduziu o que estava escrito num pedaço de cartolina, meu presidente, meu cu. Vinícius, rapaz, não fui eu que inventei isso, não. E meu café vai para o último gole, penúltimo. Mas assim, eu confesso que eu estou afetado pelo que aconteceu ontem, certo? O Khamenei, ali, o espírito dele desencarnou, embora eu não acredite. Sim, o espírito material desconectou, tá certo? Aí, sabe, o que move a inteligência dele, sabe, a consciência dele, eu acho que é melhor traduzir por consciência, sabe? A consciência dele apagou, simplesmente isso, sabe? Apagou e o corpo passa a ter desvalor, tá certo? Cumpre aquela lei de Arquimedes, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá certo? Ele como um ser simbólico, ele como um ser antropológico, ele como um ser físico, ele como um ser biológico, mas mais como um ser cidadão de um país, tá certo? Um líder, tá certo? E ali um sacerdote. Ele vai ser agora, vai ter agora o corpo dele cuidado, vão fazer cerimoniais de enterro do corpo, sabe, aquela coisa toda.
E o Trump está lá no país dele, o Netanyahu está bem ali no país dele, tá certo? E todos estão ali, sabe? Está todo mundo afetado. O mundo, creio eu, o mundo está afetado, tá certo? Eu acho que hoje o pensamento, a consciência humana, a consciência do mundo está conectada, tá certo? O que eu estou falando e a minha afetação, ela não é solitária. Eu penso que eu estou conectado com muitas, com as pulsões do mundo, tá certo? As pulsões magnéticas do mundo, é mais do que cultural, tá certo? O cultural é o pensamento, é a forma, sabe? É a ideologia, sabe? É, assim, sabe? O sentimento de ser que a gente tem, sabe? Mas o fato é que eu não estou sozinho, eu não estou solitário agora neste momento, quando são já 10 minutos de vídeo. E repito, eu estou afetado, tá certo? Eu vim para cá, olhei meu X, fiquei assim meio desacorçoado, vou pedir permissão para Guma, vou voltar ao X de novo. E veja, e ele estava ali, é dormido, está com portes antigos ainda, tá certo? E mas aqui está aqui. Estou no meu X, tá certo? O meu dispositivo está lento demais, não sei, eu acho que está todo mundo conectado no mundo na internet, tá certo? Acabei de tomar o último gole de café. E eu aqui querendo produzir esta crônica, tá certo? Aqui eu estou vendo a imagem do Trump, Donald John Trump, Real Donald Trump, eu acho que é o. Aqui tem 140 mil visões. E eu não sei o que é que tem aqui, o que foi que mandaram para mim, tá certo? Não sei, a internet não tá legal. Deixa eu ver aqui o meu perfil. Não quero ver o Trump. Ele tá com a mesma cara dele empoada de ontem. Os meus posts são posts ainda de 2 dias atrás. Eu não sei se eu fiz post hoje, mas ontem eu fiz. Tá aqui. Eu coloquei alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui. Apareceu uma foto de um cara dizendo: estamos nos afogando em informação e famintos por sabedoria. E tá aqui, ó, Liquid Modernity, modernidade líquida, sabe? É a cara do Baum, certo? Do Zygmunt Baum, tá certo? Ele falando de líquidos, certo? Os líquidos, os gregos antigos já falavam, certo? Que a matéria se compõe, ou a matéria para nós hoje, pela ciência, tem 3 estados, podendo esses estados variar, o sólido, o líquido e o gasoso, tá certo? E digo melhor, na Grécia Antiga eles falavam de quatro estados, 4 elementos da matéria, tá certo? Era o fogo, a terra, o ar e a água, tá certo? E o Bauman aqui se invocou com um deles, me parece que o Heráclito, sabe, que faz parte aí o fundador da corrente de pensamento ao qual me filio, por influência de Marx, certo? Mas de vez em quando eu dou uma piscada tinha o Heráclito e como é que chamava o adversário dele, não vou lembrar agora. Mas assim, veja aqui, então fala do Baum, mostra essa foto, eu não tinha visto ainda aqui, sabe, a foto do livro dele, Liquid Modernity, certo? Modernidade líquida. E eu perguntei, é o Bauman? Quando ele falou aqui, estamos nos afogando em informação, tá certo? Eu penso, não sei ao que ele se refere, mas vejo que hoje nós temos 4 plataformas no mundo da comunicação social, tá certo? Entre as quais a do Bill Gates, que é o dono aqui dos meus, da minha tecnologia aqui, sabe, que movimenta meu notebook, tá certo? Bill Gates eu estou falando, tá certo? Mas tem ali o Zuckerberg, sabe? Tem os caras da Google, sabe? Do YouTube, aquela coisa toda. E aqui mostra a foto de um
do governador, sabe, um político analfabeto, sabe? Os empresários, sabe, eles têm esse problema, eles se ocupam muito em ganhar dinheiro, acho que são os caras impacientes. Eles não querem se dedicar à ciência, tá certo? Não querem se dedicar ao estudo, eles querem logo se meter na gerência, sabe? Não querem se preparar para a gestão. E esse tal de Zema, Romeu Zema, é um filho da puta desse, assim, sabe, semi-analfabeto. Aí aparece aqui uma foto dele, certo? Eu coloquei aqui, o meu post foi cagão, que é o que ele, sabe, para mim é o que ele sintetiza, e uma forma também, sabe, de fazer interlocução com esse otário aí. E aqui fala uma situação, Superior Tribunal de Justiça confirma condenação de ex-juiz por venda de decisão, tá certo? É foda saber disso, eu sou desse meio aí, sabe, do meio das sentenças, tá certo? É foda. Me vem à memória um processo em que um juiz, numa cidade aqui chamada Capanema, um juiz do trabalho, sabe, que foi meu subordinado, sabe, só que ele era bacharel em Direito, certo, e a gente fazia parte de uma assessoria jurídica, de um serviço de assuntos jurídicos, eu fazia a coordenação desse serviço, e ele entrou lá por meios indiretos, tá certo, sem concurso, e entrou como assessor, e de repente, para minha surpresa, passado alguns anos, eu fui encontrar esse cara como juiz substituto numa vara de trabalho em Capanema, tá certo? E esse cara quis me ferrar, tá certo? Veja, então, quando eu falo me ferrar, ele sentenciou mal para mim, condenou meu cliente, eu recorri e o tribunal, sabe, desfez a decisão dele, tá certo? E o meu cliente não perdeu dinheiro, sabe, numa relação de trabalho escrota, tá certo? Numa relação de trabalho fraudulenta, por assim dizer, sabe, eu não sei, eu acho que o adversário do meu cliente estava mentindo, apesar de ser um trabalhador, tá certo? Mas assim, em vez de quando diz aqui assim, sabe, Superior Tribunal de Justiça confirma condenação de ex-juiz por venda de decisão, a venda, sabe, a venda não traduz apenas negócio com dinheiro, são agora 6h04, acho que eu já posso falar um pouco mais com liberdade, que às vezes eu começo cedo aqui, de repente começo já a falar alto, acho que incomoda os vizinhos, hoje é domingo, eu não sei se os caras já terminaram de trepar, tá certo? Eu li em algum lugar, sabe, que a burguesia aproveita a madrugada de domingo para fuder, sabe, para ficar ali mornando, sabe, na cama, tá certo? Aí me lembro uma parada, mas eu não vou reportar essa parada aqui, tá certo? Deixa eu parar. Foi o Andrezinho, rapaz, que me contou essa parada. Deixa eu voltar aqui. Mas a venda de decisão, veja que o dinheiro, veja que as mercadorias, o mundo das mercadorias é o mundo do dinheiro. E o dinheiro é a mercadoria número um, tá certo? Por assim dizer, tá certo? É a mercadoria das mercadorias. Mas veja que uma sentença ela pode ser vendida, ela pode ser comprada por diversas maneiras. Sim, sim, não, não e sim, tá certo? De repente, veja, aquele juiz lá em Capanema pode ter sentenciado escrotamente para mim, na minha visão, certo? Não por venda, por dinheiro, tá certo? Mas por venda de convicção, por venda de ideologia, por venda de ressentimento, tá certo? Ou qualquer coisa assim, eu não sei. Mas esse assunto aqui de venda de decisão, sabe, aqui eu acho que a venda é venal mesmo, é dinheiro, tá certo? E aqui o cara foi condenado e eu coloquei assim, tá certo? E diz assim, aqui vai falar que ele foi condenado por improbidade, tá certo? E eu pergunto, porque veja, quando você, no meu caso, eu creio que houve improbidade ali do juiz em Capanema, tá certo? Mas eu penso que há uns aí, sabe, que pegam dinheiro, bicho, que pegam dinheiro mesmo, sabe, fazem negócio mesmo, tá certo? Então não se trata apenas de improbidade, de um dever ali administrativo, de uma incúria, sabe, de um desleixo ideológico, como aconteceu no meu caso, acho que foi isso, tá certo? Mas aqui no caso me parece que essa venda aqui é venda por dinheiro. Então, para mim, falar de improbidade, eu acho que não cabe. Aí eu perguntei aqui, tá certo? E cana? Vai ter processo penal? Tá certo? Porque houve crime ali, tá certo? O cara, quando ali, sabe, ele prevaricou, não é prevaricar, é peculou, é peculato, eu acho que é o crime, tá certo? Crime de peculato, de tirar vantagem financeira, sabe, dessa situação. Foi o que eu coloquei. E aqui tem uma foto com os capas pretas do Supremo, tá certo?
E aqui fala assim: Supremo Tribunal Federal achou ilegal o relatório da PF sobre Toffoli, mas não tomará providência, tá certo? No caso aí, sabe, houve uma ilegalidade praticada por alguém na visão dos ministros, tá certo? No caso aí foi a Polícia Federal, tá certo? E quiseram de repente expor, o órgão quiseram expor um dos membros sabe, um dos membros do colegiado, tá certo? Aí eu coloquei assim a respeito disso, tá certo? Alguém vacilou nessa parada, quem foi o Mané? Foi o Barroso que inventou essa história de Mané, perdeu Mané, tá certo? Lá em Nova York, tá certo? Aí eu pergunto assim, nesse caso aí, sabe, se houve um relatório ilegal, tá certo? Alguém aí, sabe, vacilou, pergunto eu, sabe? Quem foi o Mané? Tá certo? É que tem uma queixa hoje, sabe? Houve um movimento no mundo patrocinado pelos Estados Unidos, pela CIA, aqui no Brasil, que faz parte da guerra híbrida, certo? Da guerra por ideologia, da guerra que favorece o capitalismo no mundo, tá certo? Uma guerra de espionagem, uma guerra de inteligência, tá certo? Eu acho que a guerra híbrida ela se vai por esse meio aí, tá certo? Tem a guerra quente, como fez agora os Estados Unidos, o Trump, sabe? Mandou ali 200 aviões circularem no entorno de Teherã e mandar bala ali, sabe? E uma dessas balas ali atingiu o complexo residencial do Khamenei, tá certo? Aí eu me pergunto, rapaz, por que o Khamenei estava dormindo de touca, rapaz? Por que ele não foi para dentro de um bunker, para ele e toda a família? Por que ele não fez como o Hitler? O Hitler, com meio das bombas, sabe, dos aliados ali, sabe, na Alemanha, sabe? Ele pegou, sabe, fez ali como fez o cara agora lá no Havaí, o Zuckerberg, certo? Construiu um bunker, certo? Que não é uma casa-mata, tá certo? Uma estrutura de aço, certo? Uma estrutura de cimento e aço, tá certo? E ferro e não sei mais o que, capaz de resistir a impactos. E por que que o Khamenei, rapaz, ele e o Maduro, tá certo? Eu fico pensando aqui cá com meus botões, tá certo? O Maduro ficou na mesma, tá certo? Acho que o Maduro ele queria, sabe, resolver questões, sabe, e, e ele de certa forma, sabe, se entregou, né? Se entregou ali, sabe, para dar uma aliviada na pressão, tá certo? Porra. E eu penso que o Khamenei fez a mesma coisa, tá certo? Por que ele ficou no complexo residencial dele ali, rapaz, sabe? E não deu outra, rapaz, sabe? Uma bomba, sabe? Várias bombas, sei lá quantas bombas, sabe? Caíram ali, sabe? Naquele complexo ali, residencial. E pulverizou, rapaz. E pulverizou o corpo dele. Será que vão encontrar o corpo dele? Eu não sei. O corpo dele e de mais 4 parentes. Eu acho que ele tinha o direito de sacrificar a si próprio, tá certo? Tudo bem, é a opção política dele, tá certo? Mas veja que havia uma criança, um neto, sabe, parece, sabe, e uma filha, o genro dele, certo, e um cunhado, ou qualquer coisa assim, eu não sei, pô, não sei. E essa situação, sabe, então, afeta o mundo hoje. Eu não sei, sabe, até onde o patriarcalismo é religioso, sabe, tem espaço hoje no mundo. Veja que eu me qualifico como sendo um ser temporal, tá certo? Um existencial temporal, um existencial sem crença religiosa. Como é que a gente chama? Laico, certo? Um temporal laico. Se alguém quer ter crença religiosa que fique no seu privado, assim que eu penso, tá certo? Mas para mim não dá para separar uma coisa de outra, tá certo? Não dá para ser laico, sabe, e não ser histórico, tá certo? Não dá. E sendo histórico não ter preferências, não ter opções, tá certo? Porque não dá, rapaz, sabe? Não dá para, sabe? Não dá para separar o ser humano como queria o Descartes, sabe? É corpo e alma, tá certo? Não dá para fazer isso. E essa história de público e privado, entendeu? Deixar a religião, a crença religiosa no campo do privado, como não fez o Khamenei, tá certo? Porra, sabe? Ele sendo um religioso, um cara que professava, um professador de fé muçulmana, tá certo? E então ele não poderia, sabe, levar isso para dentro de uma organização da política, tá certo?
E veja que o Trump, de certa forma, guarda coerência quando ele sendo também, sabe... O Trump, ele, a fé dele em Mammon, certo? E Mammon, o rei, sabe, o rei do dinheiro, o deus do dinheiro, tá certo? E o Trump sendo um adorador de Mammon, tá certo? Sabe, de certa forma, ele está errado também porque ele governa o país com fé religiosa, certo? Com crença religiosa, isso não está de acordo, tá certo? O dinheiro, aí, sabe, não pode presidir as finalidades civilizatórias, tá certo? Então, os dois, para mim, estão aí, sabe, errados, tá certo? E o Khamenei, sabe, veja, ele aprofunda mais, ele foi um patriarca, tá certo? E ali acumulou questões nos costumes, como a gente diz, tá certo? Usou uma moral social, sabe, para disciplinar ali o povo dele e principalmente ali, sabe, controlar a questão dos impulsos do corpo, tá certo? E esconder o corpo da mulher, a sedução da mulher, tá certo? E com isso aí, ali, sabe, apagando, obliterando, sabe, direitos que o ser humano, sabe, na sua opção, nas suas opções de gêneros, principalmente gênero feminino, sabe, de se portar, sabe, na superfície planetária. E tudo isso para, sabe, favorecer sabe, favorecer o direito do varão, tá certo? E ali, sabe, e ali a família, achando com isso que ele estaria protegendo a família, a integridade familiar, aquela coisa toda, tá certo? Controlando a sedução da mulher, vê se pode, escondendo o cabelo da mulher, escondendo o rosto da mulher, escondendo as curvas da mulher, tá certo? Das mulheres iranianas, tá certo? Das jovens iranianas, sem direito de se pintar, sabe? Sem direito de exercitar a vaidade, sem direito de exercitar o vigor, o vício da juventude, tá certo? E nisso aí me parece que ele exagera, certo? Maomé, porra, que me desculpe, sabe? Maomé me parece viveu 600 anos depois de Cristo, eu acho, não sei, não estou bem certo. E para mim, sabe, foi um outro fela, sabe? E, e aí, sabe, eu penso que não seja assim, tá certo? Eu acho que nós somos melhores quando somos temporais, quando somos laicos, sabe? Quando aí, sabe, nos esforçamos aí, sabe, para ser seres humanos, sabe, e não seres divinos, seres religiosos, seres morais religiosos, tá certo? Mas veja, o que me abala na verdade é mais a arbitrariedade do Trump, sabe? O autoritarismo dele. Ontem eu falava de hierarquia, mas eu pensei que hierarquia se confunde com o conceito de desigualdade, porque a hierarquia ela estabelece desigualdade, tá certo? Assimetria, né, entre corpos, tá certo? Um, sabe, ali com valor cultural é maior que o outro, com valor dinheirista maior que o outro, com poder político maior que o outro, tá certo? Isso aí a gente vai chamar de hierarquia, tá certo? E, de certa forma, esse comportamento é um comportamento supremacista, tá certo? Um comportamento que afirma a superioridade, sabe? E por aí a gente vai. E isso aí atrai outras formas aí de supremacias e de superioridade, tá certo? E é isso que me incomoda, sabe, o poderio militar do Trump, sabe, quando ele manda as forças armadas dele lá para cima de um país aí assimétrico, comparativamente assimétrico em relação aos Estados Unidos, tá certo? Uma escola lá em Teherã, me parece, não sei se foi em Teherã, tá certo, que é onde estava funcionando, sabe, havia 40, 50 crianças, era uma escola de ensino fundamental, eu acho, e foi detonada, tá certo? Veja que eu já estou aqui com 29 minutos de vídeo, e essa escola foi detonada, eu acho que eu vou chamar a esse vídeo de Teherã em homenagem, sabe, a lembrança que eu estou tendo, ao afeto escroto que eu estou tendo, sabe, e um afeto, sabe, escroto que eu estou tendo, e vou chamar o nome agora para o Trump, sabe, presidente, sabe, supremacista branco, é o teu cu, filho da puta.
Vai te fuder, caralho, sabe? Deixa eu aqui, sabe? Fecha esse vídeo aos 30 minutos, sabe? Com o meu protesto contra esse filho da puta aí, sabe? Escroto, sabe? Esse ser humano escroto. Ontem eu assisti o vídeo, mais uma vez, sabe? O vídeo do Hitler. O Hitler se matou no dia 30 de abril no dia 30 de abril de 1945, sabe? Ele pegou uma pistola, o Walter, eu acho que é Walter, não sei se é Walter a pistola, sabe? Encostou no pé do ouvido dele, sabe? E atirou. A mulher dele, sabe? Como é que chamava a mulher dele? Preferiu uma cápsula de cianureto, tá certo? E assim, o filho da puta, sabe, saiu de circulação, sabe? De repente eu fiquei pensando ontem a conclusão que eu cheguei, sabe, de que aí, sabe, o que a Alemanha queria fazer ali pro mundo, sabe, era colonizar o mundo, tá certo? Colonizar o mundo, só isso, colonizar o mundo a partir da Europa. Fez um movimento a oeste, fez outro movimento a leste, tá certo? E depois provavelmente vinha aqui pro Brasil, tá certo? E colonizaria o mundo se pudesse, tá certo? É o tal de Hitler, tá certo? E o que faz o puto do Trump hoje é colonização, tá certo? Ele quer colonizar todo mundo, certo? Ali no caso ali, tá certo? Ali com o apoio de Israel, sabe? Mas eu não sei, e foda foi que a Europa, através ali dos principais líderes ali políticos dos países europeus, a França, a Alemanha e a Inglaterra se manifestaram apoiando, sabe, e querem que ali, sabe, a Irã volte atrás, que Irã volte para o seu lugar, tá certo? E querem dar razão para Trump, tá certo? E eu mando todos esses aí, Trump, mais aqueles três ali, Macron, como é que chama o cara da Alemanha, não vou lembrar, e o outro ali dos Estados, da Inglaterra, vão se fuder, seus escrotos, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto, certo? Meio afetado, rapaz, olha, puta que pariu. Bom dia neste domingo, rapaz, bom dia.